Olá, está começando agora o Justiça para Todos, que hoje é bastante especial. Confira os destaques do nosso programa de número 500. Projeto de lei que trata da segurança dos juízes é aprovado na Câmara dos Deputados e vai para a sanção presidencial. Ministro Félix Fischer é eleito presidente do STJ. Caixa Econômica Federal participa da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que cria a estrutura para o Centro Cultural da Justiça Federal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Juízes ameaçados de morte, outros assassinados. O Conselho Nacional de Justiça tem uma lista com 100 nomes de magistrados que estão sob ameaça no país. No último mês, o juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima deixou de atuar no processo decorrente da Operação Monte Carlo. Como proteger os juízes em situação de risco no exercício da função? O juiz Paulo Augusto Moreira comandou durante mais de um ano as investigações que levaram à prisão do bicheiro Carlinhos Cachoeira e de integrantes da organização acusada de corrupção e de exploração de jogos ilegais. Moreira foi quem deu autorização para a Polícia Federal realizar as escutas telefônicas e denunciar 79 réus, entre eles 35 policiais. No início do ano, o juiz chegou a pedir autorização para usar o veículo blindado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Passou a viver preso em casa e impedido de frequentar lugares públicos. No início de junho, o juiz encaminhou um ofício para a Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região, no qual relatou a insegurança de continuar atuando na vara em Goiânia e no caso Cachoeira. Depois de explicar para o Conselho Nacional de Justiça as ameaças sofridas pela família por supostos integrantes da quadrilha de Cachoeira, ele deixou o processo. O nosso entendimento é de que a magistratura não pode estar fragilizada, ou seja, com medo do crime organizado. E, naturalmente, que o juiz deu as razões, disse que se sentia cansado, que se sentia realmente extenuado e que gostaria de sair. No nosso entendimento, deixá-lo depois que ele disse que está cansado, que ele já trabalhou por 16 meses no processo, seria até um ato de desumanidade. Daí porque eu entendo que ele sai não por fragilidade, não por covardia, não porque ele esteja com medo. Ele sai porque ele quer efetivamente descansar disso tudo, dessa notoriedade, porque a partir do momento em que foi deflagrada a operação, ele foi para a mídia e um juiz se sente efetivamente muito agredido quando tem esse grau de exposição. Daí porque o magistrado Paulo, ele sai atendendo ao seu pedido, o presidente do tribunal o designou para outra função e designou um juiz experiente, um juiz criminal, o doutor Alderico, para funcionar neste processo. No caso de juízes associados ameaçados, a JUF dá toda assistência, acompanhando o magistrado onde for, no que for necessário. Nesse caso específico, estive na Polícia Federal, no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria da Justiça Federal na Primeira Região, assim como na presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para tratar desse caso específico e dar ao juiz a assistência que ele necessitava. Um outro ponto mais amplo, que a JUF atua na segurança de magistrados, é a proposição de medidas legislativas que possibilitem melhor aparelhar a segurança de juiz. No Congresso, vários parlamentares também declararam apoio ao juiz ameaçado e cobraram uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. A saída do magistrado não é um caso isolado no judiciário. O Conselho Nacional de Justiça tem uma lista com 100 nomes de juízes que estão sob ameaça de morte no país. Os dados mostram que menos da metade deles contam com escolta da Polícia Federal. Desde 2003, 3 juízes federais foram assassinados por comandar investigações contra crime organizado e grupos de extermínio. A última vítima foi a juíza Patrícia Scioli, que comandava a 4ª Vara de Justiça de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela foi morta com 21 tiros na porta de casa por policiais investigados e envolvidos em milícias e grupos de extermínio.
O Conselho Nacional de Justiça tomou a posição de criar um núcleo para dar segurança ao magistrado. E todas as vezes que o magistrado se sente inseguro, nós vamos para dar respaldo ao juiz. E hoje nós temos fizemos um sistema de segurança. Nesse sistema de segurança, nós instituímos uma comissão e esta comissão, tudo que diz respeito à segurança de magistrado é da alçada desta comissão, da qual faz parte a Corregedoria. O Estado, através de suas autoridades, no caso as autoridades judiciárias federais e estaduais, inclusive, eles têm eu não diria necessidade, mas uma obrigação de, suscitado o pedido pelo juiz que se sente ameaçado, o Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional, eles têm a obrigação de dar proteção a esse juiz a fim de que ele possa cumprir a sua função de juiz, de magistrado. Falta de segurança para magistrados e suas famílias. Preocupação que fez a Associação dos Juízes Federais do Brasil elaborar um projeto que está no Congresso desde 2007. As ameaças elas podem chegar à família ou ser diretamente levadas ao magistrado. A proteção é ao juiz, aos magistrados e a seus familiares. E ao magistrado também aposentado, porque há situações de magistrado que, mesmo depois da aposentadoria, ele ainda continua sob a ameaça e, se necessário for, terá todo o acompanhamento, todo o aparato de segurança para a sua garantia. O projeto define organização criminosa como a reunião de 3 ou mais pessoas que praticam crimes cujas penas ultrapassam 4 anos. Esses casos seriam analisados por um colegiado de 3 juízes e não apenas por um, como acontece atualmente. Outro ponto importante do projeto citado pelo presidente da AJUF é sobre qual polícia faria a proteção do magistrado. A polícia judiciária é, no âmbito da Justiça Federal, a Polícia Federal. Sobre isso não há dúvida. O que existe é a possibilidade de que o tribunal tenha um corpo de agentes de segurança, que já existe. Esse projeto não prevê criação de cargos, já existem os agentes de segurança, mas parte desses agentes de segurança será treinada especificamente para a segurança de magistrados no exercício do cargo. Enquanto não há uma definição sobre a segurança dos magistrados, eles continuam vítimas de criminosos. Toda ameaça a juiz é preocupante, não pode ser negligenciada. Ameaça a juiz é uma ameaça à magistratura é uma ameaça à sociedade, é uma ameaça à democracia. Então, nenhuma ameaça pode ser tolerada e nenhum juiz também, a magistratura, é bom que se diga, não se curvará a qualquer ameaça. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei proposto pela AJUF que trata da segurança dos juízes. Agora só falta a sanção da presidente Dilma Rousseff. É de conhecimento geral de que diversos juízes que estão na linha de frente do enfrentamento contra as forças criminosas vêm sendo vítimas de ameaças e atentados, o que demanda a proteção permanente da Polícia Federal, que, diga-se de passagem, precisa em muito melhorar e aumentar o seu efetivo. Temos como exemplos recentes o assassinato da juíza Patrícia Acioli e os acontecimentos envolvendo a denominada Operação Monte Carlo. Diante dessa realidade, venho em defesa do projeto 2057, que dispõe na essência sobre normas de proteção para membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, especialmente no que tange a crimes praticados por grupos criminosos organizados. O deputado federal Lincoln Portela, líder do PR, ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados para manifestar apoio ao projeto de lei 2057 de 2007, proposto pela AJUF, que trata da segurança dos magistrados. O parlamentar defendeu que, para se ter um Estado democrático de direito, deve ser garantida a segurança dos magistrados. Venho em defesa do projeto de lei
2057 e 2007, que por sua grande importância para o aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico penal, interessa à democracia e a toda a sociedade brasileira. O projeto de lei que prevê a criação de um colegiado para julgar os crimes praticados por organizações criminosas começou a tramitar na Câmara em 2007. Foi apreciado no Senado Federal e voltou para o plenário da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado. Agora, seguirá para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A proposta altera ainda o Código Penal para permitir a adoção de medidas que assegurem a apreensão de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando esses não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Trata ainda do monitoramento de ligações telefônicas e visitas de presos e propõe a submissão de agentes do crime organizado a um regime prisional mais severo. Quando a lei entrar em vigor, o grupo de juízes formado para julgar um processo será escolhido por sorteio eletrônico. Com isso, as decisões serão descentralizadas. Não caberá apenas a um juiz a responsabilidade em processos que envolvem um crime organizado, e sim ao colegiado. Já com relação à segurança dos magistrados, o juiz ou membro do Ministério Público comunicará as ameaças para a Polícia Judiciária, que avaliará a necessidade de proteção. Não podemos mais tolerar que o crime organizado comande nosso país. Era o que eu tinha a dizer em nome do Partido da República. Obrigado, senhor presidente. E a segurança dos juízes foi assunto em sessão do CJF, que você acompanha no próximo bloco. E ainda, Caixa participa de Semana da Conciliação. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. A segurança dos juízes também foi assunto da sessão plenária deste mês do Conselho da Justiça Federal. O juiz federal Nino Toldo participou da primeira sessão plenária do Conselho da Justiça Federal como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Após a deliberação da pauta, o presidente do CJF do Superior Tribunal de Justiça, Ari Pargendler, deu boas-vindas a Nino Toldo. O ministro falou que, apesar de a AJUF não ter o voto no Conselho, a contribuição da associação é fundamental para o bom andamento do trabalho. Eu gostaria, senhor presidente, de agradecer a atenção de todos, a acolhida. Gostaria de enaltecer o trabalho de Vossa Excelência à frente do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a recentemente publicada a lei que criou cargos nas turmas recursais, o reconhecimento da AJUF, de todo o trabalho de Vossa Excelência. E também gostaria de enaltecer aqui também o ministro João Otávio de Noronha, que de ofício propôs mudanças no tocante à resolução para a aquisição de carros blindados, que demonstra a preocupação de Vossa Excelência deste Conselho com a questão da segurança dos juízes. Eu gostaria de pedir, já chegando na minha primeira participação, já fazer uma solicitação a este Conselho e também aos presidentes dos tribunais individualmente, para que houvesse o apoio à aprovação do projeto de lei 2057 e 2007, que tramita agora na Câmara dos Deputados, que trata desse tema da segurança dos magistrados, colocados em situação de risco. E é uma honra muito grande participar deste Conselho. A Caixa Econômica Federal participa da 2ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, uma parceria entre os órgãos da Justiça do Trabalho. Durante a Semana de Conciliação, mais de R$2 milhões foram pagos em acordos entre trabalhadores e empresários. Entre os dias 11 e 15 de junho, juízes e servidores da Caixa Econômica Federal se revezaram no Tribunal Regional do Trabalho para realizar audiências de conciliação em processos de execução trabalhista. A ideia foi chamar a atenção de empresários e trabalhadores para uma solução mais rápida dos processos. Trabalhamos dos dois modos. Onde houve tempo,
nós fizemos a indicação e o pedido de inclusão dos processos em pauta de conciliação. Né? E onde não houve, nós fizemos um chamamento geral via notícia no site do próprio tribunal, onde tivemos a concordância, o auxílio do tribunal nesse sentido, de chamar quem quisesse conciliar ou tentar a conciliação na Caixa, nas reclamações trabalhistas da Caixa, comparecessem em uma audiência coletiva, como aconteceu o exemplo de Brasília, né? E finalizado o acordo, homologação judicial e finalização do processo. Durante a semana de conciliação, mais de R$2 milhões foram pagos em acordos entre trabalhadores e empresários. No ano passado, esse mesmo evento resultou no total de R$550 milhões em acertos. Atualmente, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas conta com uma dívida estimada de R$25 milhões. Durante essa semana, o TST divulgou uma lista com os principais devedores trabalhistas nacional e incluiu a Caixa lá como o quarto devedor, o maior devedor da Justiça do Trabalho. Esse conceito de maior devedor não seria exato, porque o conceito seria com maior número de processos. E isso preocupa, incomoda a Caixa. O que nós temos de maior volume? Nós temos algumas situações que impactaram horas extras 7ª e 8ª, auxílio alimentação para aposentados, incorporação de função. Esses assuntos redefinidos, o TST já disse que a Caixa não tem razão, ou que tem súmula, ou que a jurisprudência está pacificada, todos eles são objeto de uma política de conciliação. Devido ao sucesso do mutirão, a Caixa Econômica Federal pretende continuar com uma política de pacificação para reduzir o número de processos trabalhistas. Há uma movimentação do Judiciário para uma efetividade e uma finalização dos processos judiciais. É um movimento que não tem volta, e é um movimento que a Caixa tem e quer participar. Desde 2010 há um movimento de pacificação do contencioso na Justiça. O próprio CNJ incentiva a adoção da conciliação como pacificação. A Caixa não pode e não ficará fora desse movimento e está avançando numa política permanente de conciliação dentro do seu contencioso trabalhista. Houve o início com uma participação na semana de conciliação na execução, com o cumprimento de situações já transitadas em julgado, e essa política ela é permanente, ela vai permanecer tanto para os processos transitados em julgados, como avançar para os processos na fase de conhecimento. Situações pacificadas pelos tribunais, em que a discussão já está definida, a matéria está definida, não se justifica a continuidade do processo com a insistência em recursos. O trabalho vai prosseguir em desistência de recursos nessas situações e na proposta de conciliação. Essa política é permanente, com vistas a reduzir o contencioso trabalhista da Caixa. A seguir, ministro Félix Fischer é eleito presidente do STJ e a presidente Dilma Rousseff sanciona a lei que cria estrutura para o Centro Cultural da Justiça Federal. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. Os ministros Félix Fischer e Gilson Dipp são eleitos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Eles assumem o cargo em setembro. Não havendo objeção, proclamo eleitos os ministros Félix Fischer como presidente e o ministro Gilson Dipp como vice-presidente. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu o ministro Félix Fischer como presidente da Corte e do Conselho da Justiça Federal. Fischer fica no cargo por 2 anos. Para o ministro, o processo eletrônico e a lei dos recursos repetitivos trouxeram um avanço para o judiciário. Natural de Hamburgo, na Alemanha, e naturalizado brasileiro, o ministro Félix Fischer se formou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em sua trajetória profissional, ocupou, entre outras funções, a de Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná e também a de Ministro e Corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Embora seja rodízio e tradição, mas no momento que acontece, mexe com a pessoa, né? Apesar de ser profissional antigo, né? É um desafio. Isso aqui é quase uma cidade, né? E depois tem o Conselho da Justiça Federal também, que
abrange os tribunais regionais e federais, né? Então tem muita coisa com que mexer. Bastante trabalho. Bastante trabalho. Agora, o Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro vai ter servidores próprios. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que cria estrutura para o CCJF. Com a nova lei vão ser criados 26 cargos efetivos, 4 em comissão e 8 funções comissionadas para o Centro Cultural. O CCJF, que funciona desde 2001, é um espaço que, além de preservar o acervo da Justiça Federal, incentiva e garante o acesso da população a exposições, peças teatrais, espetáculos de dança e música, mostras de cinema, entre outros. É muito importante a criação dessa estrutura, porque toda a estrutura do Centro Cultural veio do tribunal. Então são funcionários do tribunal que foram para o Centro Cultural. Isso quer dizer o quê? No momento que arranjar a estrutura lá, esses funcionários voltam para aqueles lugares que estão precisando deles. Agora, o Centro Cultural é de uma importância muito grande para mostrar ao povo o que é a justiça, para mostrar a cultura. Lá muitas peças, muitas exposições. Há colégios que levam os meninos para saber a história do judiciário, que ali foi a sede do Supremo, a primeira sede do Supremo, né? Então a história da Justiça Federal está muito ali, está quase que latente ali naquele prédio. E ele é muito bonito, ele foi todo restaurado, é muito bonito e aquilo faz parte do nosso passado. O CCJF funciona na antiga sede do Supremo Tribunal Federal, construída em 1905. O STF ocupou o prédio até 1960, quando a capital do país foi transferida para Brasília. Após 7 anos de restauração, o prédio foi reaberto em abril de 2001, já como Centro Cultural. Você pode conferir a programação mensal do CCJF no site ccjf.trf2.jus.br. Até hoje, servidores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região eram deslocados para trabalhar no Centro Cultural. Então, com esses cargos, com a aprovação, com essa lei sancionada, haverá um corpo de servidores especificamente para cuidar do Centro Cultural da Justiça Federal. E esse é um projeto importante porque nós precisamos manter a memória da Justiça Federal. E o Justiça para Todos de número 500 termina aqui. São quase 10 anos mostrando ao cidadão as atividades e decisões da Justiça Federal Brasileira. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.